Você, quem nos visita nessa noite, você que veio adorar ao Senhor conosco, levante a mão para que a gente veja. Alguém que veio nos visitar, cultuando ao Senhor conosco, tem alguém? Se tiver, amém. Glória a Deus, bom grupo, né? Amém. Que diremos, igreja? Sois bem-vindos em nome de Jesus. Deus abençoe, irmãos. Alegria, viu? Ter vocês conosco aqui. Glória a Jesus. Amém. Nós vamos orar agora, né? Como sempre fazemos, abençoando a vida dessas crianças. Querido Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos mais uma vez por ver os teus filhinhos aqui na tua casa, louvando o teu nome, Pai, aprendendo a caminhar nos retos caminhos do Senhor. Querido Deus, pedimos ao Senhor que continue guardando estas crianças, livrando de todos os males e perigos deste mundo, livrando de todos os intentos do inimigo das nossas almas. Preserva eles íntegros, Pai, física, espiritualmente. Abençoe o lar, os pais, capacita os pais a serem exemplo, Pai, caminhando nos retos caminhos do Senhor, no nome de Jesus. Usa os professores também nesta noite, que sejam instrumentos do Senhor para alcançar o coração dos teus filhinhos, no nome de Jesus. Amém. Podem ir, crianças. Tranquilos, viu? Glória a Deus. Irmãos, já vamos então abrir a palavra do Senhor, no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, e nós vamos ler a partir do versículo 17. Evangelho de Mateus, capítulo 26, a partir do versículo número 17. Glória a Deus. Amém. Todos encontraram, né? No primeiro dia da festa dos pães ázimos, chegaram os discípulos a Jesus dizendo: Onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele disse: Ide à cidade a um certo homem e dizei-lhe: O mestre diz: O meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12, e comendo com eles, disse: Em verdade vos digo que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer-lhe: Porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: O que põe comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai como acerca dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. E respondendo Judas, o que o traía, disse: Porventura sou eu, Rabi? Ele disse: Tu o disseste. E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei do fruto da vide, até aquele dia em que o beba novo convosco no reino de meu Pai. Amém? Santíssimo Deus, eu agradeço ao Senhor, Pai, por esta oportunidade que para mim é tão especial, meditarmos na palavra do Senhor. Que o Teu Espírito, Ele opere falando conosco. Me coloco diante de Ti e rogo, usa a minha vida e abençoa o Teu rebanho, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, irmãos. Glória a Deus. Nós acabamos de ler esse texto, né? Que é a instituição da ceia pelo Senhor Jesus, né? A ceia que é um memorial do sacrifício do Senhor para nós. Nós acabamos de ler que isso aconteceu exatamente na véspera da Páscoa, mostrando claramente que a Páscoa, ela apontava para o Senhor Jesus.
E a gente, às vezes, irmãos, entristece, né? Por ver o que aconteceu com a Páscoa aí no mundo. Hoje a Páscoa, para muitos, não passa de um momento das crianças se esbaldarem com chocolate, ovo de chocolate, né? E aí eu até estava pesquisando de onde veio essa tradição, né, de comemorar Páscoa com ovo de chocolate, com coelhinho, coelhinho de pelúcia, coelhinho de chocolate. Isso veio, segundo o que eu estava pesquisando, de um folclore alemão. E a gente não sabe esse folclore, se ele tem origem em algum ritual pagão, não posso afirmar. Mas certo é que tinha lá uma tradição que, por véspera ali do início da primavera, as pessoas falavam que um coelhinho trazia ovos de chocolate para as crianças, né? E a partir do século XIX, os comerciantes, né, começaram a trazer isso para a Páscoa, coincidia, para lucrar com venda de chocolate, né? E hoje eles tentam explicar que isso significa multiplicação, que isso significa renovo, mas não tem nada a ver. A verdade é que desvirtuaram a Páscoa e a coisa virou apenas mercantilismo. É aquilo que eu estava comentando com os irmãos pela manhã, né? É a hora de você comprar o chocolate 4 ou 5 vezes mais caro, né? Uma barrinha de chocolate é 10, é 11, se transforma em ovo, é 40, 50, 100 reais, não é assim? É o chocolate mais caro porque tem forma de ovo. É onde o pessoal lucra muito e apenas virou um meio de ganhar dinheiro. Mas a Páscoa, na verdade, ela era bem diferente, né? A história começou no Egito, quando o povo de Israel estava escravizado. E Deus, ele já havia enviado ali já 9 pragas, né? E o faraó, ele não liberava os filhos de Israel. Então viria aquela praga da morte dos primogênitos. E o Senhor disse para a nação de Israel que eles ficassem vestidos e calçados, prontos para sair do Egito. Que eles deveriam sacrificar um cordeiro, matar um cordeiro, e esse cordeiro ele deveria ser assado, comido assado. Se a família fosse muito pequena, que reunisse mais de uma família. E que ele deveria ser comido com pães ázimos, isto é, pão sem fermento, né? Ázimo é sem fermento. E com ervas amargas. Até hoje muita gente tem algumas coisas que são amargas, né, que são usadas na culinária, e eles deveriam comer com ervas amargas. E a gente sabe que tudo isso tem uma simbologia. Os pães ázimos, naquele momento para os judeus, talvez tivesse um símbolo de uma necessidade de sair rápido, né? Algo assim, estejam prontos para partir, talvez tipificasse a pressa, porque é como se fizesse o pão e não desse tempo para ele fermentar. Mas nós vamos ver também que no Novo Testamento isso é explicado também como sinal de santidade, onde o pecado, né, sai da vida da pessoa. É um sinal então de pureza espiritual. E claro, as ervas amargas simbolizavam todo o sofrimento, a amargura daquele povo naquele período de escravidão no Egito. Para os judeus talvez tenha um significado, mas olhando que aquele cordeiro, ele apontava para o sacrifício perfeito, que é o Senhor Jesus, né? Que morreu para nos dar a liberdade. Então aqueles pães significam sim, pureza, santidade, uma vida sem pecado. E claro que aquelas ervas amargas também, elas apontam para o grande sofrimento do Senhor Jesus. Porque se a gente parar para pensar, irmãos, eu creio que a gente não consegue alcançar a dimensão do sofrimento de Jesus por nós. Quando a gente pensa ali nas últimas horas de vida dele, já é algo terrível, mas não foi só aquilo. A vida do Senhor Jesus, ela foi uma vida de muita batalha, de muita perseguição, tanto deste mundo humano quanto do espiritual. Não foi simples.
E com certeza não foi fácil. Então nós devemos entender, né, a seriedade do que é a Páscoa. Não essa Páscoa que o mundo apresenta aí, né, com coelhinho nas propagandas, ovinho de Páscoa, aquela musiquinha que fica cantando é para o coelhinho, né, onde o nome do Senhor não é lembrado. E nós sabemos que o sangue daquele cordeiro que foi morto para a celebração da Páscoa, ele deveria ser passado nos umbrais das portas, né, dos judeus, dos israelitas. E onde tivesse aquele sangue, quando o anjo da morte passasse, ele não entraria naquela casa, mas ele passaria por cima. Tanto é que Páscoa quer dizer passagem. Então, onde tinha o sangue do cordeiro, né, ele passaria por cima. E a gente entende que aquele sangue derramado na cruz foi o sangue que nos salvou, literalmente para nos dar a vida eterna. O sangue daquele cordeiro no Egito salvou a vida dos primogênitos, mas o sangue do Senhor Jesus foi para salvar toda a sua igreja, todos aqueles que creem no seu nome, né? Então veja como que a Páscoa não é mais muitas vezes entendida pelo mundo, não é tratada com a seriedade que ela deveria ser tratada. Mas agora nós vemos Jesus instituindo a ceia justamente na época da Páscoa. E para entendermos, né, que Jesus ele realmente é o nosso Cordeiro da Páscoa, até tem versículos na Bíblia que falam isso. Põe para nós aí, por favor, meu irmão. 1 aos Coríntios, capítulo 5, os versículos 7 e 8. Nós vamos entender que Jesus ele morreu exatamente no dia que o cordeiro, que era, né, feito para ser celebrada a Páscoa, Jesus morreu exatamente naquele dia em que o sacrifício era realizado. Glória a Deus. Olha só. Purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Por isso, façamos a festa não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Então fica claro que aquele cordeiro que era morto na Páscoa simbolizava o nosso Salvador. E a igreja precisa entender, né, o grande amor de Jesus que foi sacrificado para nos dar a vida eterna. Então agora, irmãos, nós entendemos que Jesus, né, ele vai instituir a Páscoa, a ceia para a sua igreja como memória do seu sacrifício. Para os judeus, a Páscoa, ela relembrava a libertação lá do Egito. E ela apontava para um sacrifício que viria a acontecer. Mas quando ele celebra a ceia, ele diz o seguinte: fazer isso em memória de mim. Ou isto é, façam isso em minha memória. Então hoje, quando nós participamos da ceia, nós estamos relembrando o sacrifício perfeito. Enquanto um apontava para o futuro, agora ela nos faz lembrar, a ceia nos faz lembrar o passado. Mas de certa forma, vai também apontar para o futuro. Por quê? Por causa da promessa do Senhor. Ele disse que não beberia mais do fruto da vide até aquele dia, né? Olha só, versículo 29 eu vou ler. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba novo convosco no reino de meu Pai. Então, quando nós participamos da ceia, há também essa lembrança de que existe uma promessa maravilhosa, de que nós teremos ainda uma grande festividade lá na glória. A Bíblia chama de as bodas do Cordeiro. O que significa isso, irmãos? Que assim que Jesus vier arrebatar a igreja, há pouco tempo nós estávamos passando aqui a 7ª lição daquela apostilazinha que nós preparamos para discipular.
pessoas, né, que ainda não conhecem o Senhor, que está disponível aí no aplicativo da igreja. E a 7ª lição fala das coisas futuras que a igreja espera. E lá, quando nós começamos a ver o que a igreja espera agora, que eu creio que não demora a acontecer, o que esperamos? O arrebatamento da igreja. E quando Jesus arrebatar a igreja, o que acontecerá em sequência? Haverá o grande tribunal de Cristo para o recebimento do galardão, recompensa dada àqueles que servem ao Senhor. E toda obra que é feita para o Senhor terá uma recompensa. Mas em sequência, as bodas do Cordeiro. Por que são chamadas bodas do Cordeiro? O que significa bodas para nós hoje? Os irmãos sabem dizer? Bodas quer dizer casamento. Não é isso que quer dizer? Por isso que os casais comemoram bodas de prata, bodas de ouro, um casamento que dura, 25 anos, 50 anos, geralmente essas são as datas comemoradas, Então, quando fala bodas do Cordeiro, quer dizer o casamento do Cordeiro. E quem é a noiva do Cordeiro? A noiva do Cordeiro é a igreja, somos nós. Por que é chamado bodas, casamento? Porque será uma união que durará para sempre. O desejo de Deus para o casamento é que ele seja indissolúvel. E quando a igreja subir para a glória, ela vai permanecer com o Senhor. Não haverá mais separação. Não é isso? Nós teremos comunhão com o Senhor para sempre. E haverá uma grande festa. E o Senhor falou que não participaria mais do fruto da vide até aquele grande dia. A grande ceia, lá na glória. Então, quando participamos, nós também lembramos disso. Que é memória do sacrifício, mas aponta para o futuro também. Então, Páscoa tem tudo a ver com Jesus, com o sacrifício do nosso Mestre, Então, irmãos, muitas pessoas precisam compreender. Outra coisa que é importante a gente entender aqui. Versículo 28 que nós lemos aqui. Diz assim: porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão do pecado, dos pecados, O que é um testamento, irmãos? Os irmãos sabem dizer o que é um testamento? Porque a gente vê aqui, Novo Testamento, Antigo Testamento, mas o que é um testamento? A turminha do direito sabe dizer muito bem o que é um testamento, Quando uma pessoa ele quer deixar destinado uma herança, uma divisão dos seus bens, para quem ele quer deixar, ele faz o quê? Ele faz um testamento. É um documento. Fica registrado como ele quer que seja dividida a sua herança. E nós sabemos muito bem que o testamento ele passa a valer quando? Quando que o testamento tem valor, Depois da morte do testador. E a Bíblia vai deixar isso claro. Quer ver? Por favor, meu irmão, coloca aí Hebreus, capítulo 9. Nós vamos ler do 16 até o versículo 20. Hebreus, capítulo 9, a partir do 16. Nós vamos ver que o Antigo Testamento, ele também foi selado com sangue. Olha só, porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Porque um testamento tem força onde houve morte. Ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Por isso também, o primeiro não foi consagrado sem sangue. Porque, havendo Moisés anunciado a todo o povo que os mandamentos, todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue de bezerros e dos bodes com água, lã purpúrea e sopo, e aspergiu tanto o mesmo livro como todo o povo. Então os irmãos entenderam,
Olha só, dizendo: este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado. Agora, o Novo Testamento foi selado com o sangue de quem? Do próprio testador. Por isso ele entrega o cálice e diz: é o cálice do Novo Testamento, né? Olha só, versículo 28. Porque isso é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Então agora entendemos, né, que o vinho da ceia tipifica isso. E agora nós temos um testamento que destina toda a herança divina para a sua igreja. E a Bíblia é muito clara quando ela fala sobre termos sido recebido o espírito de adoção. Não é isso que o apóstolo Paulo fala? Que nós não recebemos o espírito de temor, mas o espírito de adoção pelo qual nós clamamos: Abba, Pai. Isto é, agora nós temos o direito de chamar Deus de Pai. Porque agora nós fomos adotados. E como tem até o hino que diz, né, que aquele documento, a papelada, foi, né, assinada com sangue. Por que foi escrito com sangue? Foi escrito com o sangue de Jesus. Por isso nós temos aqui chamado o Novo Testamento, que nos aponta exatamente como nos tornamos herdeiros. Porque está escrito no capítulo 1 do Evangelho de João que ele veio para os seus. Não é isso? E os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Então é isso que realmente importa, irmãos. Por favor, meu irmão, coloca 1 de João 1 e 7, capítulo 1, versículo 7. Olha só. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então é isso que nos traz segurança. Eu creio que, se formos olhar para o nosso merecimento, ninguém seria salvo. Não é verdade? Eu já ouvi pessoas falando assim, quando você fala de Jesus para eles, tem gente que fala assim: que Deus me deu o que eu mereço. Vocês já ouviram isso? Que Deus me deu o que eu mereço. Parece que é até um ditado que as pessoas acostumaram a repetir. Mas pensa bem, o que nós merecemos? Quem consegue servir ao Senhor, se não for pela graça do Espírito Santo? Quem permaneceria diante de Deus sem a operação do Espírito Santo em sua vida? Ou mesmo, quem teria se rendido a Jesus, recebido Ele como Salvador, abandonado o mundo de pecado, se não fosse tocado pelo Espírito Santo? Partiu de quem essa transformação? Nós sabemos que foi do próprio Senhor. Foi Ele que nos incomodou. Foi Ele que nos chamou. Eu me lembro de um hino, acho que até o irmão Kleber gostava de cantar, eu não me lembro se do Logos, que dia que foi, parece que dizia, foi um chamado inquietante, insistente, constante, não é? Parece que tem uma letra que diz isso. E eu me lembro que foi assim comigo. Eu me lembro que estava lá no mundão, só pensando em divertir, e de repente eu comecei a me sentir inquieto com tudo. Parece que aquilo ali não me cabia mais. Parece que estava tudo estranho, estava tudo errado. E eu não conseguia mais me divertir naquele meio. Eu fui sentindo o meu coração ser mudado. E eu comecei a sentir necessidade do Senhor. Eu queria sair daquilo ali, parece que tudo aquilo que eu havia
acostumado a praticar, no meio que eu costumava estar, parece que não me cabia mais. Eu sentia a necessidade do Senhor. E dentro de mim eu ficava pensando, eu já pequei e influenciei pessoas negativamente. Eu já errei e fiz pessoas errarem. E dentro de mim eu dizia, Senhor, eu quero fazer o certo e ajudar pessoas a fazer o certo. Se eu influenciei negativamente, agora eu quero influenciar positivamente. Eu sinto necessidade de mudança. E quem que estava fazendo isso dentro do meu coração? Quem estava mudando os meus pensamentos e os meus sentimentos? Quem me amou primeiro foi o Senhor. Você sentiu isso também? Eu creio que alguns aqui sentiram isso. Quer dizer, não dá mais para andar nesse meio. Eu não quero mais, eu comecei a olhar para tudo e ver com os olhos de maneira diferente. Parece que eu não via mais com o meu olhar puro e simples, mas havia algo como se Deus tivesse colocado um óculos, né? Para eu ver as coisas como Ele vê. E eu me lembro de que um dia eu fui na casa de um amigo para visitar, e cheguei lá, eles estavam começando uma farra, uma bebedeira lá, e é interessante que antigamente para mim tudo aquilo era normal, mas naquele dia eu entrei naquela casa e eu senti uma presença maligna ali. Eu não vi com os meus olhos, mas eu senti que havia uma presença maligna naquele lugar. Eu falei, eu não consigo ficar aqui mais. Quando eu vi aquilo, eu já fui saindo daquele lugar. E foi um amigo que eu tentei falar de Jesus para ele, mas ele não ouviu. E pouco tempo depois ele morreu afogado. Eu acho que ele morreu afogado até sob efeito de droga. Infelizmente foi um dos que eu fui amigo, mas não consegui, né, trazê-lo para a presença do Senhor. Infelizmente. Então hoje eu fico lembrando da forma que Deus ele trabalhou na minha vida. E tem dia que nós estamos orando aqui e os irmãos falam, vamos agradecer o Senhor. Irmãos, eu fico pensando, como o Senhor me amou sem nenhum merecimento. E eu sinto uma gratidão porque hoje, aqui na casa do Senhor, podendo falar do amor de Deus, e com certeza de vida eterna no meu coração, e naquela expectativa de que Jesus venha nos buscar, e que nós vamos participar da ceia, não uma ceia com um simples pãozinho e um vinhozinho, mas vai ser uma festa gloriosa. Eu tento imaginar a imensidão dessa festa. Nós não conhecemos o que é luxo, o que é esplendor, mas naquele dia nós vamos ver algo com um esplendor que você nunca imaginou na sua vida. Eu fico olhando hoje as pessoas que têm dinheiro, vão para um hotel 5 estrelas, né? Lá em Dubai tem um hotel que nem tem classificação para ele, né? O luxo é tanto que ele não encaixa nas atuais classificações, né? As torneiras são de ouro maciço, não é isso? As maçanetas das portas são de ouro. Tem hotel que toda a água que corre é água mineral. Até o banho que se toma é com água mineral, né? Então lá tem pompa e luxo para quem tem dinheiro para gastar. Eu me lembro que certa vez teve um sheik que tinha que vir participar de um evento no Brasil. Ele disse que não viria, porque o Brasil não tinha hotel para ele hospedar, né? Que os hotéis 5 estrelas do Brasil era muito pobre para ele. Eu pensei, que maravilha, né? Tão rico, tão poderoso e uma população pobre no país dele, né? Comandando uma população de pessoas que vivem com dificuldade. Para mim isso é algo vergonhoso. Mas quando nós formos para a glória, o grande rei, o rei dos reis e o senhor dos senhores, a glória vai ser para todos, né? Não é assim? Eu lembro do pai do filho pródigo, quando o filho está revoltado, ele diz, meu filho, tudo que eu tenho é... Fomos feitos herdeiros. Jesus derramou o sangue do Novo Testamento, agora somos filhos. Aquela glória será de toda a igreja. Sabe que aquela história lá você não vai ter que pagar nada, porque a casa é a casa do Pai. Não foi o que Jesus falou?
João 14, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. É a casa do Pai. E aqueles hotéisinhos de Dubai, não está muito longe da glória, né? Porque lá não é maçaneta e nem torneira, as ruas são de ouro, não é isso? As ruas são de ouro. E os muros são de pedras preciosas. E eu fico imaginando a arquitetura, o esplendor de tudo. Que cenário quando a igreja entrar pelos portões de pérola. Pensa, quando Jesus arrebatar a igreja, os mortos ressuscitarão, os vivos serão transformados. Subiremos ao encontro do Senhor nos ares. Imagina quando os portões da Nova Jerusalém se abrir e entrar Jesus com toda a comitiva, a sua igreja. Às vezes eu tento imaginar, irmãos, porque é algo tão magnífico, né? A igreja do Senhor entrando para as bodas do Cordeiro. A união de Cristo com a sua igreja. Sabe, eu não posso deixar de imaginar. Teve uma época que eu falava tanto que a minha esposa já não estava querendo falar do assunto, porque ela achava que eu estava meio desistindo da vida, né? Eu brincava e falava, Vivi, eu não estou com pressa de morrer, eu estou querendo viver. Não é assim? Porque eu falo o seguinte, a vida terrena, ela é cheia de dificuldades e falhas e problemas, e a vida futura, ela é perfeita. E quando eu vejo a promessa do Senhor, desse grande dia, quando eu participo da ceia, eu não posso deixar de pensar nisso. Não há como não imaginar. Mas a ceia também para lembrar do preço que foi pago. Do preço que Jesus, né, pagou para nos dar a vida eterna. Aí eu me lembro do que está escrito em Romanos, né? No capítulo 8. Porque se Jesus morreu por nós, e aquele sangue nos purifica de todo o pecado, agora nós temos uma paz que reina no nosso coração. É aquela certeza de que toda nota contrária Cristo cravou na cruz. Que nós fomos chamados e fomos justificados. E justificados pelo perdão. E aí o Romanos 8:1 diz, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que já não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E diz, porque a lei do Espírito de vida em Cristo me livrou da lei do pecado e da morte. Mas ainda na sequência, aqui em Romanos 8, do 15 ao 17, vai deixando claro o que eu falei da herança. O 15 diz assim, porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Agora eu posso chamar Deus de Pai. Não é isso? Por quê? Porque agora nós recebemos o espírito de adoção. O Espírito de Deus não habita em você, meu irmão? Se o Espírito de Deus habita em você, então você sabe que Ele é o penhor da nossa herança. O que é penhor? É garantia. Se Ele habita em você, então você é filho de Deus. Você pode sim, com alegria, chamar Deus de Pai e ter certeza de vida eterna. E é por isso que exaustivamente eu falo esses versículos que vêm a seguir, né? Recebemos o espírito de adoção. E aí o 16 vai falar que o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Aí já vem aquele testemunho de Deus dentro do nosso coração.
E, consequentemente, se somos filhos, né? E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Então recebemos o Espírito de adoção, o sangue do testador foi derramado, somos filhos, somos herdeiros. Às vezes a minha esposa fala para os nossos filhos: filho, tudo que a gente está construindo é para vocês. Eu sei que filho não gosta de ouvir isso de pai e mãe, gosta? A gente não gosta de ouvir isso. Porque filho que ama os pais não estão interessados na herança, estão interessados nos pais. Não é assim? A gente quer estar com eles. Mas chega um momento que eles vão embora, não tem jeito. Fatalmente acontece. E a gente aí pensa, às vezes ela fala, tudo que a gente tem é para vocês, a gente está construindo, vai ficar para vocês. Às vezes o Caio e o Paulo falam, mãe, eu não estou querendo ouvir esse tipo de assunto, não. Né? A gente não está interessado nisso, não. Porque os filhos querem os pais, aqueles que amam verdadeiramente, né? Mas o que é bom é que para recebermos a herança, o pai vai estar vivo, não é isso? E simplesmente nós vamos estar compartilhando da glória com o Senhor. E aqui diz que se é certo que com ele padecemos, então, meu irmão, diante de tudo isso que nós sabemos, para servir Jesus, a gente às vezes sofre um pouquinho. Não sofre? A gente sofre tentações, passa por provações, às vezes situações que nos entristecem, existe uma luta com a nossa natureza humana. Eu creio que todos têm essa luta. Eu falo que tem hora que a gente tem que engolir gato de fasto, não é assim? Tem hora que para não escandalizar, você segura a onda, você suporta coisas que aquele ser humano natural não suportaria. Mas pela graça do Espírito você suporta. Pela bondade e a misericórdia de Deus você diz não para o pecado. E acaba que isso muitas vezes custa um pouquinho de sofrimento para a gente. Mas aí pensa na glória futura. O quanto isso vai valer a pena. Para e pensa no que Deus fez. Quando a gente volta na história, como eu falei, como Deus ele veio trabalhando para nos dar a vida eterna. É por isso que Paulo dizia que o evangelho era loucura para os gregos, não é isso? Escândalo para os judeus, mas para nós é o poder de Deus. Porque para os gregos eles falam assim, mas como assim? Vocês estão dizendo que o Deus que criou todas as coisas, ele veio a esse mundo? E espancaram ele e, né, chicotearam ele, mataram ele numa cruz? Que era uma loucura. Para eles era... A mitologia grega era o quê? Era o Zeus, o deus poderoso do Olimpo, eram os deuses que até brincava com a humanidade, não era assim? A mitologia grega, que os romanos também adoravam esses deuses, mudavam apenas o nome, para eles entenderem o amor de Deus, que ele se fez homem em Cristo, e que esse Cristo foi crucificado. Parecia loucura, sem sentido. E já os judeus achavam que era um escândalo, como assim? Porque está escrito na lei, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Mas hoje nós entendemos que ele se fez maldição por nós. Quando a terra foi amaldiçoada, Deus disse para Adão que a terra, né, maldita é a terra por tua causa. E ele disse que ela passaria a produzir o quê? Espinhos. E qual a coroa que Jesus usou quando ele foi morto? O que ele estava dizendo ali? Que ele estava levando a maldição sobre si. Os espinhos que nos feria por causa da maldição estava sobre ele. Ele se fez maldição no nosso lugar.
Sejamos gratos, irmãos. Sejamos gratos. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Por isso a Bíblia diz: em tudo dai graças. Quando a coisa estiver difícil, não reclame, glorifique. Engrandeça o nome do Senhor, mesmo na dor, mesmo no momento de angústia, porque com certeza nós vamos vencer. No mundo tereis aflições, disse o Senhor, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. E ele havia dito: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quer dizer, até o final ele estará conosco. E ele nos fará vencedores. No nome de Jesus, igreja. Portanto, quando você vê alguém falando de Páscoa, lembra que o Cordeiro da Páscoa é o nosso Senhor Jesus, né? E quando o filhinho falar do ovinho de chocolate, explica para ele que coelho não tem nada a ver com a Páscoa. Se você analisar, se torna até uma espécie de blasfêmia. Vou falar por quê. Na lei mosaica, não era considerado um animal impuro? Não era? Na lei mosaica? E se você analisar, é como se eles pegassem um animal que, pela lei, era impuro, para usar como um símbolo da Páscoa. Está tudo errado. Mas o Senhor, né? Ele quer que a igreja, ela propague a verdade, ela ensine a verdade, que os nossos filhinhos cresçam entendendo verdadeiramente o que é a Páscoa. Eu quero convidar vocês a se colocarem de pé, irmãos. E eu quero que nós possamos orar. Eu vou fazer aquela leitura que sempre fazemos, né? Na ceia do Senhor. Glória a Deus. Está em 1 Coríntios 11, a partir do 23. E nós vamos orar e nós vamos pedir ao Senhor perdão pelas nossas ofensas, né? Porque a ceia é digamos, um memorial, um marco para a igreja do Senhor. Eu sempre falo que além de relembrarmos o sacrifício do Senhor, relembrarmos a maravilhosa promessa do Senhor, é aquele dia de fazermos uma análise da nossa vida também. Assim diz a palavra do Senhor. Porque recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Eu sempre falo, irmãos, quem vai definir que está apto a participar da ceia ou não é você. Então é momento de fazer aquela análise da nossa vida. Como é que nós estamos vivendo? Versículo 30 diz:
Por causa disso, há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Eu posso te dizer que eu tenho, ao longo da minha vida de servo de Deus, visto todas estas coisas acontecendo. Pessoas doentes, por quê? Porque às vezes, conhecedores da verdade, permanecem no pecado deliberadamente, conscientemente, participando da ceia do Senhor, caminhando com a igreja, com a vida no pecado. E aí depois você vê aquela pessoa vivendo um dilema, um problema sério, por causa do pecado. Tem gente na Bíblia que estava doente por causa do pecado? Tem. Lembra daquele homem que foi aquele que eles desceram ele pelo telhado, lembra? O que foi que Jesus falou para ele antes de curar ele? Perdoado te são os teus pecados. E o povo ficou, mas que negócio é esse? O que esse homem pensa que ele é para perdoar pecado? Só Deus pode perdoar pecado. Mas quem era aquele homem, irmãos? Ele não era Deus? Ele diz, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado, a ti te digo, levanta, toma tua cama. Não é assim? Aquele homem lá do tanque de Betesda, 38 anos doente. E aí, de repente, ele é curado, Jesus sai de perto, ele não sabia quem era Jesus, depois Jesus encontra com ele. E o que Jesus falou para ele o dia que ele encontrou com aquele homem, vocês se lembram? Ele disse, não peques novamente, para que não te aconteça coisa. Quer dizer, olha, ele estava dando uma dica, o seu problema foi o seu pecado. Eu não sei o que ele tinha feito, mas aquilo trouxe consequência. Aquilo trouxe problema. Então analise que a nossa vida com Deus, Jesus, ele é maravilhoso. Mas a Bíblia também diz, não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Quer dizer, não brinque com Deus, não abuse do amor de Deus, não abuse da bondade de Deus. Não estou fazendo terrorismo, irmãos, eu estou apenas alertando a igreja. Porque você vê muitas pessoas passando por coisas aí no mundo, e você fala, mas como assim aquele servo de Deus? O que está acontecendo aquele negócio terrível? O que foi aquilo? Que destruição foi naquele lá? Que destruição foi naquela família? Que problema foi aquele? E aí você vai muitas vezes identificar que aquele problema foi aquele pecado que permaneceu oculto, aquele pecado que a pessoa permaneceu fazendo o que não devia, participando da comunhão, se passando por verdadeiro servo de Deus e não havendo arrependimento, vai muitas vezes brincando com o amor de Deus, traz consequência. E quando diz ainda, por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Pode acontecer de morrer? Pode, porque às vezes a pessoa vai chegar num ponto que a enfermidade ela leva até a óbito, mas muitas vezes Deus permite, porque às vezes no momento final ele se arrepende de verdade. Sabe aquele crente que levanta, cai, levanta, cai, levanta, cai, uma hora ele cai e não levanta. Não é assim que acontece? Uma hora ele cai e não levanta. E às vezes é naquele momento final ali, quando ele vê, estou indo para a eternidade, é que existe um verdadeiro arrependimento. E a Bíblia diz ainda, olha, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Às vezes é melhor morrer com arrependimento sincero com Jesus e ir para o céu, do que permanecer vivo e ir para o inferno. Essa é a questão. Mas sabe o que é melhor? Ficar vivo com alegria, servindo a Deus, ser cheio do Espírito e trabalhar para o Senhor. Não é assim? Então, por isso que eu te falo, tem que consertar, conserta. Tem que pedir perdão a Deus, peça. E a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. É? Amém. Então vamos orar? Vamos falar com o Senhor nesse momento. Querido Deus, Pai, no nome de Jesus,
nós oramos pedindo ao Senhor que olhe para nós, com teu olhar de compaixão, de misericórdia. Pai, perdoa as nossas ofensas, palavras, pensamentos, omissões e até mesmo atitudes que entristeceram teu Espírito Santo. Querido Deus, que nesse momento o Senhor esteja agora falando ao coração de cada um dos teus filhos que aqui está. Se existe a necessidade de um conserto, que hoje o Senhor possa se incomodar os corações, trazer à consciência de cada um aquilo que precisa ser mudado, a atitude que precisa ser tomada. Sei que o Senhor é um Deus misericordioso, mas o Senhor é um Deus santo. E a Bíblia diz: sede santos, porque o Senhor vosso Deus é santo. Então, Pai, que neste momento o Senhor venha derramar a tua graça, quebrar os grilhões, Senhor, despedaçar as prisões, para que o teu povo seja livre do domínio do pecado e caminhe firme na presença maravilhosa do Senhor. Derrama, Pai, tua graça maravilhosa. Perdoa, Senhor, as ofensas da igreja. No nome de Jesus, perdoe os nossos pecados, Pai. Amém. Quero convidar os diáconos, a se postarem aqui, por favor, que vão nos ajudar com a celebração da ceia. Os irmãos que forem ali à mesa podem até já tirar as tampas e nós vamos orar, consagrando ao Senhor os elementos da ceia. Nós vamos participar nesse momento, relembrando o sacrifício do Senhor e daquela promessa gloriosa. Amém, igreja do Senhor? Então estenda a sua mão para cá e vamos orar, Deus amado, no nome de Jesus, oramos consagrando ao Senhor agora o pão e o vinho, que deixa de ser apenas um alimento, mas agora tem um símbolo sagrado, a ceia do Senhor. Relembrando o sacrifício de Jesus, que foi cravado na cruz, e o sangue que escorreu por aquele madeiro, Pai, pagou o preço da nossa redenção. Como está escrito, agora somos filhos de Deus, agora somos herdeiros, Pai, herdeiros de Deus e co-herdeiros com o nosso amado Jesus. Agora o teu Espírito habita em nós. Oh Deus, é difícil, Senhor, para nós compreender a grandiosidade desse amor. E que promessa gloriosa que nós aguardamos para se cumprir na vida de toda a tua igreja. Que dia glorioso, que grandiosidade, Pai. E como nós almejamos que esse dia chegue. Como está escrito, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Queremos estar contigo. Queremos estar na tua presença com todos os amados do Senhor de todos os tempos. No nome de Jesus, receba a nossa oração e desde agora o nosso louvor, Senhor. Amém. Irmãos, podem passar as mãos dos diáconos. E você que é batizado nas águas, que está em comunhão com o Senhor, que vai participar da ceia, permaneça de pé. E alguém que porventura não vai participar, não se batizou ainda, Se temos visitantes que são batizados, estão em comunhão com o Senhor, com a sua igreja, e deseja tomar a ceia conosco, esteja à vontade. Glória a Jesus. Mais que tudo criado
participar, pegar o pão e o vinho. Glória a Jesus. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Os irmãos podem participar do pão. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Os irmãos podem participar do cálice. Agradeça ao Senhor, meu irmão. Louve a Ele pela sua vitória, pela sua misericórdia na sua vida. Querido Senhor, quero agradecê-lo, Pai, por mais um mês, sustentado pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Oh Deus, eu tenho consciência de que nós não chegamos até aqui por força própria, mas nós temos sido guardados, sustentados pelo Senhor. Creio que o Senhor nos deu muitos livramentos, o Senhor limitou muitas tentações, e o Teu Espírito tem, Senhor, habitado em nós e tem cuidado de nós com tanto amor, com tanto zelo, porque a Bíblia diz que Ele trabalha em nós para apresentar uma noiva, Senhor, ataviada e perfeita para o Senhor. Então eu tenho que Te louvar, porque a Tua bondade é a Tua misericórdia, e essa vitória é do Senhor em nós. Receba nossa sincera gratidão, meu Deus, no nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ainda louvar ao Senhor, né? Enquanto nós louvamos ao nosso Deus, os irmãos, os diáconos vão recolher os copos, né? E os irmãos aproveitem para trazer também sua contribuição, sua oferta, seu dízimo para a obra do nosso Deus. Irmãos, essa semana nós teremos a oração às 9 horas aqui, viu? A partir de segunda-feira até sexta nós teremos oração às 9 horas da manhã. E amanhã, né, seminaristas, teremos aí a continuação das aulas de homilética, né, às 19h30. Terça-feira, culto de ensino e oração. Pastor Anderson iniciou o livro de Josué. Nós estamos passando, né, pelos livros da Bíblia, irmãos, e é uma bênção. Quem quer adquirir conhecimento e entendimento da palavra, esse é o culto que você precisa vir, viu? Então, culto de ensino, terça-feira. E na quarta-feira, além da oração normal, nós teremos aquele jejum, né?
Aquela oração que começa às 9 e vai até ao meio-dia e às 14 horas, a tarde da bênção. Sim? A campanha é: por essa causa me coloco de joelhos. Há pouco tempo eu fiz uma campanha na tarde da bênção com a Viviane e a gente estava numa situação precisando de uma solução, né? E nós fizemos a campanha junto e Deus fez a obra. Trouxe aquilo que a gente estava buscando em conjunto, né?